A pesquisa que eu vou citar para vocês aqui, eu já li certa vez nesse púlpito. Quem estava no dia vai lembrar. Ela representa a média do estado das igrejas no mundo atualmente. Não só as igrejas do Brasil, mas as igrejas do mundo. Ouça os dados com atenção. É impossível a gente ser cristão, ouvir esses números aqui e não ficar de orelha em pé. É simplesmente impossível. Diz assim, em uma certa igreja, 10% dos membros não podem ser encontrados. Ninguém sabe deles. Por onde eles andam, se estão vivos, se já morreram, se trocaram de estado. Não podem ser encontrados. 20% nunca frequentam a igreja. Eles são membros. Eles se batizaram, eles se tornaram membros, mas eles são membros no papel. Eles nunca frequentam uma igreja. A igreja deles, aliás. Qualquer desculpa serve, mas o fato é que eles nunca frequentam. 25% admitem que nunca oram. E nunca aqui é nunca, tá? Nunca oram. 30% admitem que nunca leem as suas Bíblias. Nunca. E nunca é nunca. 40% admitem que nunca contribuem para a igreja. Nunca. Você percebeu que os números vão crescendo? Quem está percebendo isso? Que os números vão crescendo. E continua. 60% nunca contribuem para missões. Nem para a igreja, nem para missões. 70% nunca assumem responsabilidades dentro da igreja. Nenhuma responsabilidade. 85% nunca convidam ninguém para vir à igreja. Eles sempre e quando vêm sozinhos. Nunca convidam ninguém para a igreja. 95%, quase o total, 95% nunca ganharam alguém para Jesus, desde que se tornaram cristãos. Não importa se faz 20 anos, 30 anos, 40 anos, nunca ganharam alguém para Jesus. 100%, quem arrisca completar? Você arrisca completar? 100% espera ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Não é verdade, gente? E já que ir para o céu é de graça, é pela graça, então cruzemos os braços e esperemos o céu. É isso, gente? Tem muito o que se fazer. E Jesus conta comigo, conta com você. Seria muito bom se essa pesquisa ela não passasse de puro fake news, já que a gente está na era do fake news, tanta coisa é fake news. Seria muito bom que essa pesquisa fosse só fake news. Mas, infelizmente, é o retrato da realidade em alta resolução e sem nenhum filtro, como a gente faz, e nem chroma key. É a realidade nua e crua, gente. A história da igreja cristã, lamentavelmente, não é representada como uma linha vertical até o paraíso celestial, como quem vai subindo ao céu a todo vapor, feito o foguete Falcon 9 de Elon Musk. Não é assim. A caminhada da igreja cristã ao longo dos anos simula mais um gráfico de frequência cardíaca. Que hora está lá em cima, a igreja está lá em cima, está bombando. Outro momento está lá embaixo. E a pesquisa que eu acabei de ler para vocês revela que neste momento a igreja não anda nada bem. A igreja está em declínio espiritual, em queda livre, gente. Essa pesquisa funciona mais como um diagnóstico que mostra para a gente que a igreja precisa hoje. Eu não vou responder, vou deixar você perguntar para a pessoa ao seu lado, tá? Do que é que a igreja precisa hoje? Pergunte aí, escute a pessoa do seu lado. O que é que você ouviu a pessoa do lado dizer? Do que é que a igreja precisa hoje, gente? O que é que a igreja precisa hoje? Exatamente. Nós cantamos isso, você percebeu? Nós cantamos isso o louvor inteiro. É o que a gente precisa, é o que a igreja precisa. É disso que necessita urgentemente o povo de Deus. E nesta noite o clamor do profeta Abacuque é também o tema da mensagem de Deus para mim e para você. Aviva, Senhor, a tua obra
É o clamor de Abacuque, é o meu clamor, tem que ser o seu, precisa ser o seu. Aviva, Senhor, a tua obra. Você pode repetir comigo? Aviva, Senhor, a tua obra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 85. 85. A gente vai dar continuidade à nossa série de pregações em Salmos. Salmo 85, verso 6. Eu vou ler a partir da versão ARA, tá? Ao meio da revista atualizada. Se você tem outra versão, não tem problema. O pessoal da mídia também vai jogar aqui, eu acho que daqui a pouquinho, a versão ARA na tela, se você quiser acompanhar e não tiver, se a sua versão for diferente. Abra sua Bíblia no meio, você encontra facinho Salmos. Quem achou diz amém? Então ouça com os ouvidos do seu coração que diz a santa e santificadora palavra de Deus, diz assim: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. O nosso texto é uma oração por avivamento para o povo de Deus. O Salmo 85 foi escrito pelos filhos de Corá, menos de 200 anos depois do povo de Israel voltar do cativeiro babilônico a Jerusalém. Os judeus que retornaram depois de passarem um tempo na tarefa de reconstruir o templo e retomar o culto a Deus ali, eles acabaram por soltar o martelo em algum momento, eles engavetaram a talhadeira, eles penduraram a pá, eles pararam. Isso por causa da oposição dos samaritanos, essa é uma das razões, dos amonitas, e outros povos pagãos inimigos de Deus naquela época. Nesse tempo, o povo de Deus começou a ficar mais preocupado, escute isso, em construir suas próprias casas e dar início aos seus próprios negócios. E como resultado, o culto a Deus e a construção do templo e o serviço ao Senhor ficaram escanteados. Foram deixados para lá, deixados de lado. Nesses dias, Deus levanta os profetas Ageu, Zacarias, Malaquias, para exortar o povo a retomar o serviço do Senhor seriamente, a retornar aos caminhos do Senhor. O povo tinha sido liberto do cativeiro, sim, isso é verdade. Deus tinha devolvido a terra a eles. Eles estavam de volta em casa, sãos e salvos. Mas acontece que eles tinham perdido o desejo por Deus, o coração deles não ardia mais ao ouvir a palavra de Deus, a alma deles já não suspirava mais pelo vislumbre da glória de Deus, eles já não sentiam mais alegria nenhuma em servir a Deus. Sobrou nada. E isso gera, e esse é o nosso primeiro ponto, a necessidade de avivamento. É o nosso primeiro ponto, vai aparecer no telão daqui a pouco. A necessidade de avivamento. Você pode repetir comigo? A necessidade de avivamento. Como eu falei, nessa época o povo de Deus estava muito preocupado em levantar as próprias casas, cuidar dos próprios negócios, cuidar dos próprios afazeres. E tem alguma coisa de errado nisso, gente? Tem? Sim ou não? Não tem nada de errado, de jeito nenhum. É um dever de cada um, a gente tem que cuidar da nossa vida, dos nossos afazeres. O grande problema aqui é que o culto a Deus, que deve ser a prioridade, estava sendo relegado ao último lugar. Isso é que estava errado. E os salmistas, os filhos de Corá, eles enxergaram isso. Eles percebem que não é suficiente que o povo seja somente liberto do cativeiro, volte para casa, cuide da própria vida e prospere. Isso não é suficiente. Os filhos de Corá viram que se Deus não avivar o seu povo, nada mais importa. Absolutamente nada. Então vem a pergunta do nosso texto, porventura. A pergunta é ao Senhor. Porventura não tornarás a vivificar-nos? Porque a realidade nua e crua dos dias dos filhos de Corá, segundo a queixa do profeta Malaquias, é que o povo levava, olha só o cenário, gente. Eles levavam os animais doentes, os animais despedaçados, levavam o que sobrava como oferta a Deus aos cultos. Eles levavam os restos, o que sobrava, os animais desmantelados. Já os sacerdotes, eles achavam a rotina do culto maçante. Imagina se eu subo aqui, eu, pastor,
eu já subo aqui achando que o culto, o que eu faço aqui, o que acontece nesse lugar é absurdamente maçante. Eu já saio de casa pensando, meu Deus, eu vou subir naquele púlpito de novo, eu já não aguento mais, eu estou com náusea, eu estou com vontade de vomitar. E era isso que estava acontecendo. Os sacerdotes estavam achando o culto maçante. Se os próprios sacerdotes achavam isso, o que é que vocês pensam que estava passando na cabeça do povo? Eles não tinham uma gota de prazer, de ânimo, de alegria em servir a Deus, como nos dias gloriosos de Davi, por exemplo. Este é o cenário do Salmo 85, cujo centro é exatamente o verso 6 que a gente leu. Quando é necessário orar por avivamento? Talvez seja uma pergunta que você está se fazendo. Quando é necessário orar por avivamento? Vou dizer. Aliás, eu vou deixar o pastor Augusto Nicodemos dizer. Ele fala assim, olha, palavras do pastor Augusto Nicodemos. É necessário orar por avivamento toda vez que percebemos que a igreja de Deus, ou nós individualmente estamos em declínio, que nós não estamos vivendo a plenitude da vida espiritual como deveríamos viver, muito embora Deus tenha nos dado bens e bênçãos e confortos aqui neste mundo. Toda vez que percebemos que perdemos a alegria nas coisas de Deus, a igreja virou rotina, que é mais religião do que culto verdadeiro a Deus, então é hora de orar pedindo avivamento. Meu amado, a igreja precisa de avivamento toda vez que a gente olha ao redor e a gente percebe, ou a gente desconfia, a gente não percebe, mas a gente desconfia que a chama espiritual do povo de Deus está minguando. Está quase se apagando, está quase extinta, está minguante. Que os cultos são rotineiros, que os membros e congregantes não dão sinais claros de transformação, não. É sempre do mesmo jeito, ou de mal a pior, ou sempre do mesmo jeito. Quando o púlpito está diluído e a doutrina dá as mãos ao sincretismo religioso, como está acontecendo à torta e à direita no Brasil e no mundo. Quando os cristãos subtraem do Senhor nos dízimos e ofertas, como acontecia aqui nos dias do profeta Malaquias. Quando as orações não são feitas com fervor e fé. A gente ora, mas a gente pensa, no que der, deu. Eu vou orar porque eu vou bater meu ponto, mas você ora sem fé. Já não há mais fervor, não há mais fé. A oração é quase que uma aposta pura e simples. Quando o necessitado é esquecido pela igreja, quando as leituras bíblicas têm gosto de papel, sabe? Não tem gosto, como eu falei aqui, de leite moça, não, tem gosto de papel. Quando as conversões são raras, ou então são várias, mas são insinceras. Quando poucos da igreja falam de Jesus um ou outro, se é que alguém fala. Quando os pensamentos do dia se concentram muito mais em outras coisas e não em Deus. Quando os familiares dos congregantes estão desviados. Nossos familiares, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, quando nossos familiares estão desviados, quando qualquer programa é mais prazeroso, atraente e importante que o culto de oração. Pode ser um cinema, pode ser a pizzaria, qualquer coisa, menos o culto de oração. O culto de oração não vou não, eu estou fazendo quase o sinal da cruz para o culto de oração. Quando os cristãos estão anestesiados de conformação com a própria condição espiritual, então a igreja precisa encarecidamente de avivamento. Qualquer igreja com um ou mais destes sinais e até outros sintomas mais sutis é uma igreja que necessita de avivamento. Se a nossa amada família Candelária, se a gente consegue perceber qualquer desses sinais que eu falei aqui, quaisquer desses sintomas, então a gente tem que admitir humildemente, é melhor admitir, humildemente que a gente precisa, que a gente carece urgentemente de avivamento. Às vezes, como diria o saudoso e grande pregador galês Martin Lloyd-Jones, basta a igreja, escute isso, basta a igreja achar que tudo vai muito bem, que os problemas que ela enfrenta são muito relevantes. Os problemas da Igreja Batista Candelária são muito irrelevantes, são muito bobos, sabe, para a vista do que acontece em tanta igreja, e que a intimidade dos membros com Deus já é boa o suficiente. Isso por si só já é sinal de que a igreja precisa de avivamento, gente. Se eu pudesse comparar as épocas da igreja de Deus na terra com estações do ano, eu convidaria você a olhar para as plantas. E daí eu faria uma pergunta. As plantas estão sempre floridas? Me responda aí. Estão sempre floridas, sim ou não? Não, é óbvio que não. Elas têm os seus outonos, não é isso?
Elas têm os seus invernos, os seus verões e suas primaveras. E elas têm, como eu falei aqui, seus invernos. Pois nos dias de inverno da igreja não nos resta outra coisa senão clamar junto com os filhos de Corá: Senhor, Senhor, porventura não tornarás a vivificar-nos? Bom, até aqui o Espírito do Senhor nos falou sobre a necessidade de avivamento. Agora vamos ouvir quem é o autor. Quem que produz? Quem que faz acontecer o avivamento? Esse é o nosso segundo ponto, vai aparecer aqui no telão. O autor do avivamento. Repita comigo: o autor do avivamento. A gente precisa saber e lembrar que é Deus quem aviva o povo dele. Aqui na tradução ARA, o pronome pessoal tu, atá em hebraico, embora subentendido, está faltando na tradução ARA. No texto original, o pronome está presente, eu dei uma checada, e no texto original, o pronome está presente, e ele imprime a ênfase que o autor quis dar. Então ficaria assim, olha só: não tornarás tu, Deus, tu, a vivificar-nos. Isso deixa claro que quem vivifica é Deus e não pessoas, nem métodos humanos, nenhum método. O avivamento não pode ser produzido por homens, até pelo próprio conceito lógico. Como pode um morto que necessita ser vivificado dar vida a si mesmo? Um morto pode dar vida a si mesmo, gente? Pode? Não pode, claro que não. Aliás, eu tenho que editar minhas palavras, porque eu conheço um que pode. Eu só conheço um, você também conhece, só um que pode. O homem Deus. Ele esteve morto, mas sem massagem cardíaca, sem choques elétricos. Depois de 3 dias, pelo seu próprio poder, ele ressuscitou. Aleluia. Pois ele é o autor da vida. Ele é o autor da própria vida. Louvado seja o nosso glorioso Redentor. Esse mesmo Jesus, ele disse assim: eu dou a minha vida, mas eu dou para retomá-la. Ninguém tira de mim, eu dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para tomá-la de volta. Esse Jesus que entregou a própria vida numa cruz por nós, por amor, e que tomou a vida de volta, sem ajuda de ninguém, é o mesmo Jesus que vivifica a igreja dele, e mais ninguém, meu amado. Mas, infelizmente, muitos no povo de Deus pensam que avivamento pode ser organizado. Há quem pense que pode ser estruturado, pode ser agendado por homens. O avivamento é frequentemente confundido com movimentos sobrenaturais, mega eventos de louvor, campanhas evangelísticas, cultos programados, como um cartaz que eu vi, pasme, olha só esse cartaz que eu vi: culto de avivamento, 21 de janeiro, às 19 horas. Eu vi isso mesmo, não estou inventando não, tá, gente? Culto de avivamento, 21 de janeiro, às 19 horas. Em cultos como esse, geralmente o pastor local convida um pregador que eles chamam de avivalista, ainda tem isso, avivalista, para trazer o avivamento para a igreja. Isso me leva à pergunta: se apenas uma pessoa nesta igreja, só uma, não precisa mais nenhuma, só uma pessoa na nossa igreja estiver cheia do Espírito Santo, gloriosamente avivada por Deus, isso significa que toda a nossa igreja será contagiada pelo avivamento? Pergunta a pessoa aí ao seu lado. Todo mundo entendeu a pergunta? Se só um de nós estiver cheio do Espírito Santo e gloriosamente avivado, toda a igreja será contagiada? Pergunta aí. Veja o que é que ele diz. E aí, gente, sim ou não? Sim ou não? Não. Absolutamente não. Não funciona assim. Noé foi um pregador da justiça, alguns de vocês lembram disso, cheio do Espírito Santo, mas o avivamento nele não avivou ninguém, o mundo se acabou. O mundo foi destruído com água, só sobrou Noé e a família dele. Pregou por décadas. Ninguém foi avivado, mas Noé estava cheio do Espírito Santo e muito avivado.
Ninguém escapou, só Noé e a família dele. Vou dar outro exemplo. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde onde? Quem lembra? Desde onde? Desde o ventre. Ele era substância informe. Ele ainda era um feto, estava no ventre, já era cheio do Espírito Santo, já era avivado, o cara já nasceu avivado. Desde aquele dia que ele era um embrião no ventre da mãe dele, ele já era cheio do Espírito Santo, mas o avivamento nele não avivou nem os líderes religiosos do tempo dele. Muito pelo contrário, custou a cabeça dele. Ele morreu com a cabeça decepada. Mas não foi veículo de avivamento. Profeta Jeremias, outro exemplo, foi cheio do Espírito Santo e pregou para o povo de Judá sobre arrependimento e justiça, arrependimento, justiça, arrependimento, justiça, mas o povo não deu ouvidos à mensagem. Isso resultou no quê? Exílio babilônico. Vou dar mais um exemplo. Estevão foi cheio do Espírito Santo, um homem gloriosamente avivado. Ele pregou poderosamente sobre Jesus, com sinais e maravilhas, inclusive, mas o resultado imediato não foi o avivamento dos ouvintes. Foi o quê? Quem lembra? Pelo contrário, foi o apedrejamento de Estevão. Ele foi apedrejado até a morte. Assim a resposta à pergunta: uma pessoa avivada faz uma igreja avivada? Não. A resposta é não, não faz. Não faz. Por isso não adianta uma igreja organizar um culto de avivamento, convidar um avivalista, planejar uma campanha de avivamento. Não é assim que funciona. Porque quem aviva a igreja é Deus. Repita comigo. Quem aviva a igreja é Deus. G. Campbell Morgan, ele estava certo quando ele disse: o avivamento não pode ser organizado. Isso é fato. Mas nós podemos levantar as nossas velas para perceber o vento do céu quando Deus escolher soprá-lo sobre o seu povo mais uma vez. A pergunta que talvez você queira fazer agora é: como é que a gente pode fazer a nossa parte, pastor? Existe uma parte que é nossa? E se existe, o que é que a gente pode fazer? Qual é a minha parte? Sim, existe uma forma bíblica de a gente se preparar, a gente preparar as nossas velas, a vela do barco das nossas vidas para receber o avivamento do Senhor. Segundo Crônicas 7, 14 a 16, revela para a gente exatamente o que fazer. Se o pessoal da mídia conseguir jogar aqui na tela, vai ser legal. Se não conseguir, você pode abrir na sua Bíblia e acompanhar comigo. Segundo Crônicas 7, 14 a 16, revela para a gente exatamente o que a gente deve fazer. Redobre a sua atenção para ouvir isso. É o Espírito de Deus falando à igreja dele nesta noite, meu irmão. Escute como quem está escutando o Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus falando com a igreja dele nesta noite. Ele diz assim, ó: se o meu povo, muitos de vocês vão lembrar desse texto, talvez não da sequência, mas pelo menos o versículo 14 você vai lembrar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Olha só como continua o texto: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quantas orações, gente? Todas! Qualquer uma! Todo tempo ele está com os olhos abertos, bem abertos, e os ouvidos atentos a toda a oração que se fizer nesta casa, porque olha só o que ele diz: porque eu escolhi e eu santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia! Se a gente deseja ver Deus se mover poderosamente em nossas vidas, famílias, igreja, comunidade, tem 4 passos que a gente precisa dar. 4 passos que a gente precisa dar. A gente precisa se humilhar, escute isso. Isso é diretamente de acordo com o nosso texto. A gente precisa se humilhar diante de Deus, foi o que ele disse. A gente precisa orar fervorosamente, não como uma aposta de será que vai acontecer? Com fé, com certeza no coração. Fervorosamente, a gente precisa buscar o Senhor com todo o coração, e a gente precisa abandonar os nossos pecados de estimação. É isso que a gente tem que fazer. Então, em algum momento, eu não sei quando, eu não faço a menor ideia.
Eu não faço a menor, eu não sei quando. Agora eu sei que o avivamento em algum momento virá. Eu sei, porque no tempo de Deus ele virá, porque o Senhor prometeu que os ouvidos dele estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, e neste lugar estão fixos os olhos e o coração do Senhor. E nós temos orado por avivamento. Eu oro por avivamento, eu sei que várias pessoas aqui oram pelo avivamento da igreja. E se é verdade esse texto, que Deus está com os olhos fixos aqui, os ouvidos atentos, em algum momento vai acontecer, meu irmão. Eu quero dizer para você que não importa se ele vai fazer as paredes dessa igreja tremerem como ele fez na igreja de Atos, se tremer, aleluia. Mas não importa se não tremer, não importa se ele vai fazer um vento impetuoso, soprar línguas como de fogo para pousarem nas nossas cabeças, como ele fez em Pentecostes. Isso não importa. O que importa é que Deus faça algo que quem experimentar e quem estiver olhando diga assim: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Pouco me importa como é que vai ser, eu não quero saber, mas eu quero ter a certeza inabalável de que quando acontecer, todos digam em unanimidade: foi o Senhor. Agora, falando sobre a nossa parte, enquanto a gente aguarda o avivamento de Deus, eu quero lançar um desafio para você nesta noite. Eu vou chamar esse desafio de desafio segundo Crônicas 7,14. Vou repetir, desafio segundo Crônicas 7,14. Não se preocupe se você não conseguir memorizar ou tomar nota de cada passo do desafio, porque você vai recebê-lo por completo em QR Code no fim do culto, como eu fiz em outro culto, tá? Eu vou entregar para todo mundo em QR Code, então se você não conseguir anotar, não tem problema ao memorizar. Por enquanto, só preste atenção, muita atenção. Em primeiro lugar, a partir de hoje, ore a oração do salmista. Todo dia você vai orar essa oração, mesmo que seja com as suas palavras. Você pode parafraseá-la, mas ore essa oração. No Salmo 139, 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Segundo, enquanto você abre o seu coração para ouvir perguntas do Espírito Santo, porque você deve fazer isso no seu momento de oração, não é só falar, como se Deus fosse só psicólogo, ele também é, mas ele não é só isso. Tem um livro, eu acho que é chamado Jesus, o maior psicólogo, né, que existe. Jesus é psicólogo, mas ele não é só isso. Então não é só falar. Você cala o seu coração em um momento da oração e você espera o Espírito Santo lhe fazer perguntas. E seja honesto em responder cada uma das perguntas que ele lhe fizer. Terceiro, concorde com Deus. Às vezes Deus fala uma coisa e a gente discorda, a gente faz birra. Então concorde com Deus sobre cada necessidade que Ele revelar na sua vida. Confesse cada pecado com a disposição de se endireitar com o Senhor, de se livrar do erro. Quarto, agradeça a Deus pelo perdão dEle e a purificação do seu coração. Quinto, renove a sua mente, reconstrua a sua vida através da meditação e da aplicação da palavra de Deus. No Salmo 119, gente, 11 vezes Davi pede a Deus, ele diz assim, ó, vivifica-me segundo a tua palavra. Esse clamor de Davi mostra para a gente que existe uma relação muito estreita, uma relação muito direta entre avivamento e a palavra de Deus, dando a entender que quando Deus aviva o povo dele, ele faz isso, mas ele faz através da palavra dele. Quem está comigo diz amém. Amém. Sexto, revise essas questões periodicamente para permanecer sensível à sua necessidade de mudança. É assim que a gente faz a nossa parte, confessar os nossos pecados a Deus e nos livrar deles. Caso contrário, a gente não somente adia qualquer possibilidade de avivamento, mas a gente corre um sério risco. Talvez tenha mais de uma pessoa aqui nesta noite, eu espero que não, em nome de Jesus, mas talvez há pessoas que estão correndo seríssimos riscos. Pois guardar um pecado para si mesmo é tão perigoso quanto guardar dinamite na cozinha perto do fogão. Já pensou? Escute esse caso da vida real. Relato da vida real. Durante a Segunda Guerra Mundial, Zinaida Brangatsova
da Ucrânia estava sentada perto da janela de casa costurando na máquina de costura. Quem gosta de costurar? Eu sei que Lourdinha gosta de costurar, algumas outras pessoas gostam. Pronto. Imagina você sentada, né, na janela, aí na sua máquina de costura, a dona Zinaida estava assim. De repente ela escuta um zunido. Depois disso, ela é atingida por uma pancada de vento violento. E o vento arremessa ela no chão, ela desmaia na hora. Quando ela recobra os sentidos, ela vê que a máquina de costura já era. Ele para o espaço, já não estava mais lá. Tinha se espatifado toda. E no chão um buraco. Ela disse para as pessoas que tinha uma bomba, olha só gente, uma bomba no chão. Mas ela não conseguiu trazer nenhum oficial para checar a situação naquele momento. Daí eu duvido que você consiga imaginar o que ela decide fazer. Eu vou deixar você tentar, tá? Adivinhar. Fale aí para a pessoa do seu lado o que você acha que ela tentou fazer depois disso. Vamos ver quem acertou. Se eu tivesse um prêmio aqui, eu daria para quem acertar, porque eu acho muito improvável que você tenha conseguido acertar. Me digam aí. Débora, o que, é que você acha que ela fez? Ela foi lá olhar, né? Sim. Ela, faz parte, mas você foi muito dentro da lógica. Vai esperta. Aí já são duas tentativas. Nai, o que é que você acha, Nai, que ela fez? Foi tentar desmontar a bomba. Caramba, foi longe aí, Nai. Azaf, o que é que você acha que ela tentou? Ela tacou fogo para tentar explodir a bomba, né? Saiu correndo para explodir de ver. Quem tem outra ideia? Quem falou alguma coisa diferente aí? Pode falar, Dani. Fala. Levou a bomba para mostrar para as pessoas que era real, né? E tentar se livrar da bomba. Bom, como eu acho que vocês não vão adivinhar mesmo, eu vou falar aqui. Ela empurra a cama para cima do buraco. Diga aí, gente. Ela empurra a cama para cima do buraco para esconder o rombo e a bomba. Para esconder o buraco e a bomba. E ela dorme com uma bomba embaixo da cama por 43 anos. Seria hipercômico se não fosse absurdamente trágico. Não é não, gente? Caramba, o Robin diria, santa loucura, Batman. 43 anos dormindo em cima de uma bomba. Você não se conformaria nem com um buraco no chão. Você, né, fica querendo consertar, mesmo que seja embaixo da cama. Quanto mais uma bomba e um buraco. Já pensou? Então um dia, a história continua, um dia cabos telefônicos estavam sendo instalados na área e experts em demolição foram enviados para detectar possíveis explosivos, porque lembra que a gente está falando de Ucrânia, né, aqui, né? Foi então que um tenente do exército pergunta, sorrindo e quase sem acreditar, ele pergunta assim, vovó, onde está a sua bomba? É sério que está embaixo da sua cama? Ele pergunta para ela. E a dona Zinaida responde, sim, embaixo da cama. Daí eles empurram a cama e encontram uma bomba de mais de 200 quilos, gente. Não era uma bombinha, não. Não era uma minazinha, não. Que uma mina já faz um baita estrago, já mata um, né? Uma mina. Imagina uma bomba de mais de 200 quilos. E depois de evacuar, olha só o que o pessoal do exército fez. Depois de evacuar 2.000 pessoas dos prédios ao redor da vizinhança, o esquadrão de bombas detona a bomba. Depois de evacuar 2.000 pessoas, então a dona Zinaida se muda para um novo apartamento. Finalmente. Mas e se eu disser para você que tem muita gente que vive como se tivesse uma bomba debaixo da cama. Eles cobrem um pecado perigosíssimo. Um pecado perigosíssimo, uma mágoa de 200 quilos, uma raiva belicosa, e elas vão dormir em cima disso
todas as noites, por anos. Tudo porque elas foram deixando a bomba ali, crendo que a bomba nunca vai estourar. Não. 10 anos não estourou, isso não estoura mais nunca. 30 anos, 40, não vai estourar. Mas a verdade é que ninguém, você vai concordar comigo, ninguém está realmente seguro até que a bomba seja descoberta e removida. Amém? Ninguém está seguro. Ninguém. Nenhum de nós está a salvo até que os nossos pecados sejam revelados ao Senhor e removidos. E este culto é sobre isto. Ninguém está seguro. Você estaria disposto a se humilhar diante de Deus e buscar a face do Senhor em confissão de pecados e arrependimento de todo o coração, meu irmão? Ah, pastor, mas eu peço perdão a Deus quando eu peco. Tem um detalhe. De todo o coração, meu irmão. A confissão de pecados e a mudança de atitude nos protege, nos prepara para o avivamento. Diga para a pessoa aí do seu lado. A confissão de pecados e a mudança de atitude nos protege e nos prepara para o avivamento. Um excelente exemplo do que a confissão de pecados e o arrependimento prepara e que prepara o nosso coração para o avivamento é a experiência arrepiante que aconteceu na vida do grande evangelista Charles Finney. Alguns de vocês já ouviram esse nome. Olha o que aconteceu com ele. Depois de uma noite ajoelhado, confessando os próprios pecados a Deus e confessando-os de todo o coração. Escute o que aconteceu nas próprias palavras de Finney. A gente está falando aqui de século XIX, gente. Olha o que é que Finney disse. Achei-me tomado por uma fraqueza e eu não consegui ficar em pé, não conseguia me levantar. Tive vergonha de que alguém me encontrasse ali de joelhos e logo em desespero percebi o que me impedia de entregar meu coração ao Senhor. O que é que me impediu? Por que eu não conseguia entregar o meu coração ao Senhor? Eu percebi, era o meu orgulho, era por isso. Eu fui vencido pela convicção do pecado e então me arrependi. O Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que parecia perpassar-me corpo e alma, parecia vir ondas e mais ondas de amor líquido, parecia o próprio sopro de Deus. Não há palavras que exprimam o maravilhoso amor que foi derramado em meu coração. Eu chorei alto de alegria e de amor. E não tenho certeza, mas eu diria que saíam aos borbotões as emoções inexprimíveis em meu coração. O avivamento de Deus tinha vindo sobre Charles Finney. Depois dessa experiência, esse homem nunca mais foi o mesmo, irmão. Talvez você que já leu um pouco da história dele, ou conhece ele, sabe o que aconteceu. A alegria que ele sentia em Deus, o desejo pela glória de Deus, marcaram a história de Charles Finney até o último dia de vida dele. A partir do avivamento que ele experimentou, ele começou a falar de Jesus para onde ele ia. E no que é que isso resultou, eu vou dizer para você, a estimativa é que através do ministério de Finney, 500 mil pessoas foram salvas. Você não faz a menor ideia do que pode resultar a partir de um avivamento, na vida da igreja ou na sua vida. Meu irmão, Deus não mudou, Deus ainda é o mesmo. E o Deus que avivou Charles Finney é o Deus que pode trazer renovação à sua vida. E Ele pode te usar grandemente para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja, para a glória dEle. Meu amado, grandes coisas estão por vir. Só quem crê diz amém. Grandes coisas estão por vir. Ah, como eu amo essa música. E eu canto sempre com um clamor expectante. Eu não sei como é que você cantou essa música essa noite, mas o meu clamor, ele não passa só pela minha boca. Quando eu canto esse clamor, é a minha oração, é um clamor expectante. Eu canto de verdade, esperando que grandes coisas estejam por vir. Que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Que grandes coisas vão acontecer aqui. E é claro que a gente só pode dizer que seja hoje, que seja agora. A gente só pode ansiar, a gente só pode clamar. Mas essa oração, que é só uma oração, pode ir muito em seus efeitos. Amém ou não amém? Porque a própria música responde.
Porque ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Nós ouvimos sobre a necessidade de avivamento, sobre o autor do avivamento, e agora a gente vai ouvir, por fim, a partir do nosso texto, o que o Espírito Santo tem a dizer para a gente sobre o propósito do avivamento. Esse é o nosso último ponto, vai aparecer aqui no telão. O propósito do avivamento. Você pode repetir comigo? O propósito do avivamento. Então repare o que diz a segunda parte do verso 6. Para que em ti se regozije o teu povo, a versão NTLH, talvez seja a sua versão, diz assim, ó. E assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Meu amado, Deus é tanto a fonte quanto o propósito da nossa alegria, superando todas as dádivas que Ele nos concede. São muitas, mas Ele sempre supera todas as dádivas que Ele nos dá. E o propósito do avivamento é o renovo da nossa alegria nele. O Senhor é o banquete da nossa alma, de forma que na presença dEle, como diz a palavra, a gente tem a plenitude de alegria. Os filhos de Corá perceberam que o povo de Deus necessitava de um avivamento. Eles oraram para que o povo voltasse a ter interesse por Deus e alegria nele. Uma vez que o povo já não tinha mais alegria no Senhor. E o que o povo fazia, já não fazia com alegria em Deus, nem para a glória dele. Uma pergunta: como anda a sua alegria no Senhor? Você pode dizer que é uma pessoa alegre no Senhor? Que apesar de um bocado de coisa que você não gostaria que estivesse acontecendo e que está acontecendo, você se encontra alegre. Quando o povo de Deus perde a alegria no Senhor, é hora de clamar por avivamento. Um detalhe muito curioso que eu noto ao estudar avivamentos na Bíblia e na história da igreja, é que a confissão e o arrependimento de pecados precedem ou acompanham o surgimento do avivamento. E o produto final disso é uma explosão de alegria indescritível em Deus, como aconteceu com Charles Finney. Um exemplo disso também, outros exemplos, são os muitos testemunhos de cristãos que participaram do famoso avivamento do Congo, no começo dos anos 60. Escute o relato de uma missionária sobre o que ela viu naqueles dias, quando ela entrou na igreja local durante o avivamento que estava acontecendo naquela igreja. Ela fala assim, isso nas próprias palavras dela, a missionária conta: encontramos o povo pranteando e gritando diante de Deus por causa dos seus pecados. Alguns estavam prostrados no chão, em convulsões de agonia. Outros estavam sentados, outros estavam em pé, de mãos levantadas. Seus corpos tremiam incontrolavelmente enquanto eles lamentavam pelos seus pecados e falhas. O avivamento então se espalhou para o posto mais próximo da missão Coração da África, chegou até o posto vizinho da missão para as terras não evangelizadas, e praticamente a mesma coisa aconteceu nesses lugares. Que coisas? Escute aí: terrível convicção de pecados e posteriormente grande regozijo por causa da purificação no sangue de Jesus. Agora, junte esse relato que eu acabei de contar com a declaração do apóstolo Pedro em 1 Pedro 1:8. Não precisa abrir, só escute. 1 Pedro 1:8. Olha só. Diz assim: a quem não havendo visto, quem é esse que a gente não viu? Jesus. A quem não havendo visto, amais. Nós amamos? Amamos. Nós vimos? Ainda não. Queremos vê-lo? Um dia. Então, a quem não havendo visto Jesus, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meu amado, depois de escutar isso, a pergunta que eu e você devemos fazer agora é: será que a gente pode dizer que a gente se regozija em Jesus, em Deus Pai, em Deus Espírito Santo, com alegria indizível e cheia de glória? É esse nível, responda sinceramente, em todo o coração, é esse nível de alegria que você experimenta em Jesus? Uma alegria indizível e cheia de glória. E caso a gente arrisque dizer que sim, porque talvez você arriscaria dizer que sim, será que então vamos lá, será que os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos irmãos da igreja, eles podem confirmar isso, quando olham para a gente, quando observam nossa vida, nossa rotina, como nós lidamos com os nossos desafios, como nós lidamos com as pessoas que a gente diz amar? Caso não, então isso é uma evidência de que a gente precisa de avivamento urgentemente.
O avivamento é a renovação da nossa alegria em Deus e a nossa sede por buscar a glória do Senhor. Quando eu falo isso, eu não consigo deixar de pensar em Moisés, eu penso na hora. Vem na hora na minha cabeça o nome de Moisés. Talvez não exista outro personagem na Bíblia que viu tanta manifestação do poder de Deus quanto Moisés. Você, quem sabe, pensa em outro, mas eu penso em Moisés na hora. Deixa eu refrescar a sua memória aqui. Moisés viu Deus fazer um fogo arder sem queimar a sarça, não foi isso? Estou só começando. Moisés viu Deus castigar o Egito de forma sobrenatural. Com quantas pragas? 10 pragas terríveis. Moisés viu Deus dividir o mar vermelho em 2 paredes colossais e criar um corredor para os filhos de Deus passarem a pés enxutos. Moisés viu Deus transformar as águas amargas de mar em doces e potáveis. Moisés viu Deus fazer o que mais? Cair pão do céu, gente. Imagina comigo aqui, pare para pensar um pouco. Imagina você não ter que ir à padaria. Tem gente que gosta de ir à padaria, mas todos que não. Só levanta a mão quem não gosta de ir para a padaria. Quem não gosta? Algumas pessoas não gostam de ir para a padaria. Até porque quando a gente vai para a padaria, uma das coisas que a gente volta com menos é dinheiro, né? Isso não é bom. E às vezes a gente está cansado, tem tantas desculpas, né? A gente não quer ir à padaria. Mas imagina você não ter que ir à padaria, em vez disso, somente colocar um cesto para fora da janela e aparar os pães que caem da padaria do céu. Quentinho, gente. Jesus amado. Se comer um pão quentinho francês já é uma bênção. Quem gosta de pão francês quentinho? Olha só quanta gente. Agora imagina comer o maná celestial da padaria do céu quentinho. Meu Deus do céu, Moisés viu isso. Melhor, Moisés comeu isso. Se eu visse, eu já estava, caramba. Mas ele viu e comeu isso. Moisés viu Deus fazer sair água da rocha de Redefim. Moisés viu Deus fazer os amalequitas que ameaçavam o povo de Deus a se renderem. Deus venceu os amalequitas. Moisés viu Deus fazer o Monte Sinai tremer envolto a fumaça, enquanto todo o céu em cima do monte se acendia fulgurante, com relâmpagos riscando o horizonte de lado a lado, trovões ribombando furiosamente. Bum, bum, cabum. Imagina esse espetáculo, gente. Meu Deus do céu, como se não bastasse. Moisés viu o próprio dedo de Deus escrever 10 mandamentos em pedras. Agora redobre sua atenção para ouvir isso. Depois de ver todos esses milagres, todo esse verdadeiro espetáculo sobrenatural, Moisés estava sem dúvida grato, sim, admirado também, como não? Mas ele buscava algo ainda mais profundo. Moisés estava mais interessado no que mais interessa. No que, pastor? Vou lhe dizer. Ousado como ele era, porque Moisés era muito ousado, Moisés pede a Deus nada menos do que: rogo-te, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu vi tudo isso. Eu estou parafraseando agora a fala de Moisés. Eu estou grato, foi um verdadeiro espetáculo, mas mostra-me a tua glória. Nada disso me encanta tanto, nada disso me chama tanta atenção, nada disso é o que eu quero mais do que ver a tua glória. E a resposta de Deus foi: eu farei. Deus disse: eu farei. Prepare o seu coração para ouvir Deus perguntar, porque Ele pergunta a você nesta noite. Meu irmão, essa é a pergunta crucial, o que Deus está lhe fazendo nessa noite. Então prepare o seu coração para escutar isso. É Deus perguntando para você assim: você já viu muitas provas do meu poder na sua vida? Muitas. Se eu lhe dissesse para fazer um pedido nesta noite, você faria como Moisés, o mesmo pedido dele? Mostra-me a tua glória. Meu irmão, se este for o pedido desta igreja, tão certo quanto vive o Senhor, o avivamento é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, é só a gente esperar. Mas precisa ser o pedido dessa igreja de todo o coração, porque não dá para a gente fazer a volta no Senhor, não dá. Ele sabe quando a gente está sendo sincero ou interesseiro.
E a gente vive num tempo infeliz de muitos interesseiros com o Senhor. Ah, meu amado, que o seu maior pedido, o seu pedido mais repetido, dia e noite, noite e dia, ainda que fosse o único pedido, que seja, mostra-me, Senhor, a tua glória, todo o tempo, enquanto você estiver sentado, conversando com seus familiares, você saindo do seu caminho, voltando para casa, indo deitar e se levantar, que o seu pedido seja, mostra-me a tua glória. Um outro pedido e a mesma coisa, não tem problema, só muda as palavras, enche-me com teu espírito. A minha oração é que isso vire um cacuete na sua vida. Tem tanta gente cheia de cacuete. Quem tem cacuete? Levanta a mão quem tem cacuete e admite. Pronto. Em vez do seu cacuete ser você ficar balançando sua perna assim, feito de gente que tem esse cacuete, eu também tenho, né? Todo mundo tem, às vezes nem percebe. Que seja esse, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. De repente você está conversando com alguém e você fala assim, mostra-me a tua glória. Aí a pessoa, o quê? Não entendi. Não, isso é minha coisa com Deus. Né? Deixa quieto, que é o meu negócio com Deus. Eu é quem sei. Eu é quem sei. Então, meu irmão, essa precisa ser a sua oração. Até ficar tão repetida que já virou parte de você. Isso é avivamento, alegria indizível nele, cheia de glória de quem busca e viu a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Agora uma pergunta muito importante. Quem pode ser o alvo da glória de Deus e da alegria dele? Quem pode ser o alvo? Pergunta aí para o seu irmão aí, do seu lado. Quem pode ser o alvo da glória de Deus e da alegria nele? Quem pode? E aí, quem me diz, quem pode ser o alvo da alegria de Deus e da glória dele? Quem pode ser esse alvo? Quem pode? Alguém disse eu. Perfeito, perfeito. Nós, qualquer um, todo mundo. Todo mundo. É bem verdade que avivamento é uma obra de Deus para o povo deles, precisa ficar claro. Como a gente pode ver na última parte do verso 6, olha, note aí a expressão do verso 6. O teu povo é o povo de Deus, o avivamento é uma coisa para o povo de Deus. Mas a minha pergunta não foi quem pode ser o alvo do avivamento, eu não perguntei isso. Minha pergunta é mais ampla. Quem pode ser o alvo da glória de Deus e da alegria nele? Qualquer um. Porque todos, sem exceção, necessitam da glória de Deus. Romanos 3,23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estes dias, e aqui eu vou caminhando para o fim da minha mensagem, estes dias eu vi 2 entrevistas da mesma pessoa. Uma continuação em 2 tempos. Um antes e um depois. Uma entrevista mais antiga e outra mais recente. Da mesma pessoa. Na primeira entrevista, um homem de mais ou menos 30 e poucos anos, escute isso, 30 e poucos anos, líder de uma seita satânica, vestido com uma camiseta preta, uma corrente de prata, com um pingente de pentagrama pendurado no pingente, que é o símbolo do satanismo, uma tatuagem em forma de cor preta, em traço vertical, que começava na testa dele aqui até mais ou menos o supercílio, depois continuava abaixo do lábio inferior até o queixo. Ele iniciou a entrevista fazendo uma saudação de louvor a Satanás, junto com a mão chifrada, que também é um sinal de saudação do satanismo clássico. Daí o entrevistador ri meio desconcertado, sem saber o que fazer, e pergunta ao homem, quantos membros são da sua igreja? Então o homem sério, com uma voz cadenciada, responde, na África do Sul, no momento, temos 12.000 satanistas. Na segunda entrevista, agora redobre sua atenção para escutar isso, na segunda entrevista, tempos depois, algum tempo depois, não sei quanto tempo se passou, se foram meses, anos, a entrevista não revelou, porque foi um recorte, uma entrevista junto de outra, antes e depois. Algum tempo depois, esse mesmo homem está agora descrevendo um encontro que ele teve e que mudou tudo. Escute que arrepiante. Ele diz assim, palavras literais dele. Jesus estava lá, ele disse. Olha como ele começa. Jesus estava lá, bem na minha frente.
E porque eu nunca acreditei em Jesus até aquele momento, eu disse, não, não. Ou isso é um demônio fazendo uma pegadinha comigo, ou eu estou alucinando. Só pode ser isso. Eu estava com medo, porque eu disse assim, se este é Jesus mesmo, eu estou frito. Satanista, né? Com 12 mil membros na igreja satânica dele. Se é Jesus na minha frente, ele veio para me fulminar. Estou frito, estou perdido. Aí eu falei para ele, eu estou assustado. Ele falou com aquela aparição, eu estou assustado. E o homem segue o testemunho emocionado, agora já com lágrimas escorrendo no rosto. Ele diz, Jesus me inundou com tanto amor. Eu disse para ele, eu não acredito nisso, eu não consigo acreditar, porque eu procurei isso a minha vida toda. Olha o buraco na alma. Eu procurei isso a minha vida toda, eu não consigo acreditar. E Jesus disse, você nunca se abriu para isso. E eu percebi que essa foi a primeira vez que eu me abri dessa forma para o mundo espiritual. Eu caí no chão, foi muito forte. A energia no lugar era tão intensa. E aquele amor enchia tudo. Glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o capitão da nossa salvação. O amor dele nos inunda, meu irmão. Nos inunda. A graça dele é irresistível. A misericórdia dele se renova todas as manhãs. O perdão dele é do tamanho da cruz. É desse tamanho. Meu amado, se até, escute isso agora, se até um satanista pode ser alcançado pela glória de Deus e ter o coração inundado pelo amor do Senhor, o perdão e a alegria indescritível que existem em Jesus, então imagine só o que Deus pode fazer na sua vida. E você veio para escutar isso, meu irmão. Por que tanta dúvida? Por que tanta ansiedade? Por que tanto medo? O avivamento é uma obra de Deus, mas a preparação para o avivamento é a nossa parte. Então a gente vai buscar a face de Deus, confessar nossos pecados e nos preparar para a obra que Ele quer fazer em nossas vidas, e que a nossa oração seja, Senhor, mostra-nos a Tua glória. Mostra-me a Tua glória.